Salve galera, estamos começando aqui mais um episódio dos Bastidores do Terceiro Setor. É um projeto que eu estou adorando gravar, estou aprendendo muito com todas as pessoas que vêm aqui. E hoje a gente está aqui com a Regina. Vou convidar ela a falar um pouquinho do projeto, falar sobre ela, para a gente dar início ao nosso bate-papo, tá bom? Por favor, Regina. Olá galera, tudo bem? Meu nome é Regina, sou cofundadora do Instituto Construindo Lugar Seguro, juntamente com a Wanda. Tá ali, aparecei logo. Vai fazer 7 anos em janeiro. Antes a gente trabalhava muito com projetos sociais, né? Nosso foco sempre é a questão da garantia do direito da criança e do adolescente. A gente dá assessoria para as pessoas, como trabalhar com as crianças. A gente não trabalha diretamente com elas, mas sim orienta o adulto, a família, a saber lidar com algumas situações, principalmente de violência, né? Quando alguns sinais de alerta, o que fazer, o que não fazer, quais os encaminhamentos que devem ser feitos, né? E o que diferencia o Instituto Construindo Lugar Seguro é a nossa tecnologia social inovadora, que a gente usa muito jogos, né? Jogos analógicos, né? De tabuleiro, de cartas, onde através do jogo as crianças, os adultos vão se revelando, né? Porque até trouxe aqui alguns jogos, né? Que através do jogar a gente é quem a gente é, né? A gente tira essa máscara, eu de assistente social, eu sou Regina, né? Desarma. E aí e vai revelando quem as pessoas são na verdade, de falar espontaneamente. Às vezes, se eu fazer uma entrevista com uma pessoa, ela se sente meio tímida, e no jogo não, vai fluindo espontaneamente, né? Então, com certeza. A gente, como Sinergia, a gente acredita também muito nesse processo educativo através da gamificação. E é um mecanismo também, acho que um pouco nostálgico, né? Que relembra aquele momento de jogos de tabuleiro, de reunião, de confraternizar, e é muito isso que você comentou. O pessoal já se desarma, já é um mecanismo de abertura para a gente entender processos que são um pouquinho mais complexos por trás, sabe? Que às vezes, no primeiro momento, quando está num diálogo, ocorre um choque de informação. Sim. A pessoa veste uma carapuça, e como um mecanismo de autoproteção mesmo, né? Até para ela conseguir se soltar e expressar realmente as situações que acontecem com ela, alguns traumas, né, durante a vida. É um pouquinho mais difícil quando a gente não tem esse tipo de recurso. E, por exemplo, hoje aqui em Curitiba, onde vocês ficam? Se você tem uma área uma comunidade específica de atuação? Então, por a gente trabalhar nos locais, né, nós não temos um local específico, né? É um escritório, então nós vamos até os locais, né? Para as pessoas se sentirem à vontade, né? Então nós fazemos as visitas, vamos das prefeituras, a gente já tem no Brasil todo, na verdade, né? Então muitas prefeituras têm feito contato conosco, temos dado capacitação para o CRAS, CREAS, organizações, igrejas também, onde tem criança, né? Então a gente sempre usa as linguagens acessíveis, né? Em casas lares também, com as mães sociais, temos feito vários trabalhos também, para elas saberem como lidar, né? Com crianças que passaram por abuso, o que fazer, né? Então, nesse sentido, a gente tem a sede oficial em Curitiba, né? Mas a gente trabalha no Brasil todo, na verdade. Vocês trabalham presencialmente? Obviamente, né? Presencialmente, e também conseguem atuar de maneira remota? Remota é mais difícil, né? Porque o nosso diferencial é olhar olho no olho, né? Essa coisa de jogar, né? Então, até na pandemia, a gente teve um pouquinho de dificuldade, nós fizemos algumas lives, mas a gente queria não perder essa identidade nossa, né? De estar nos locais, né? De fazer presencial, porque nas palestras a gente sempre faz vivência também. Então a gente observa as reações das pessoas, né? Sim, online é ótimo também, mas ali é um mundo virtual, literalmente, né? Tem uma barreira e a gente gosta muito de estar assim junto, né? Da proximidade. E é um ponto que eu e a Laís, a gente conversa bastante, que às vezes as pessoas têm mentalidade sempre de escalar. Sim. Sempre produção, vamos atingir o mercado, vamos produtividade e tal, e às vezes não tem que ser assim, sabe? Tem que ter esse acolhimento, tem que estar perto. E o limite realmente é esse. O limite são vocês duas e o quanto vocês conseguem abraçar. Para não perder a identidade,
para não perder a efetividade do processo também. Isso que é muito importante. Porque assim, por nós sermos uma organização, o que nos move é a causa da criança, né? O dinheiro, lógico, a gente precisa, né? Mas assim, o nosso foco é assim, que a criança seja mesmo protegida. Então, nesse sentido, assim, a gente vai aonde é necessário, muitas vezes é voluntário, né? Outras, nas prefeituras, né? A gente faz contrato e tudo mais, a gente tem todas as certificações, então ali também é uma forma de entrar dinheiro por ali, da sustentabilidade, né? Mas em organizações onde não há possibilidade do recurso, a gente vai voluntariamente também, né? Para fortalecer o vínculo, né? Não, bacana. E nesse processo, dentro dessas imersões, dentro acho que também das jogatinas, né? Com os participantes ou com os atendidos de uma maneira geral, você já conseguiu presenciar algum momento que você falou, nossa, isso foi realmente marcante? Um momento, assim, bem difícil do processo? Eu acho que sempre é desafiador, né? Em 2018, nós estávamos com 2 anos de vida, nós fomos convidados para ser a metodologia de referência do Estado do Paraná com relação a abuso sexual de crianças, né? Então, estavam representados todos os municípios, né? Os 399 municípios do Paraná, e fomos fazer uma dinâmica, né? Em geral, nossas dinâmicas são com grupos pequenos, né? Porque a gente dá a momento de escuta, né? Aquela coisa mais familiar. Só que nosso desafio era dar uma capacitação para 150 pessoas, né? Dentre conselheiros tutelares, assistentes sociais, nós duas. E aí foi bem desafiador, né? Como é que a gente vai conseguir pegar a nossa metodologia para não ser maçante? Aí fizemos uma dinâmica, assim, que o foco era depois, né, no desenvolver apareceram outras questões, assim, mas conseguimos atingir o objetivo, né? Que o adulto tem que passar pela situação para que daí ele possa estar aplicando os jogos, a metodologia. Se o assunto não passar por mim, adulto, eu não vou conseguir ajudar a criança nesse sentido, vai ser muito técnico, né? Vai ser superficial. Então, toda vez é bem surpreendente quando a gente vai no município, né, dar as capacitações. Até da última vez a gente foi em Cruzeiro do Oeste, uma cidade aqui do Paraná também, onde estava toda a rede de proteção, né? Era da saúde, da educação, guarda municipal. Também eram 50 pessoas, né, no auditório, assim. Mas aí, no final, em geral são 16 horas de capacitação, no final eles falaram assim, puxa, agora nós somos amigos, né? Um falando para o outro, assim, nós conseguimos, né? Já valeu todo o processo. Já valeu todo o processo, né? Exaustivo, cansativo. Fortaleceu a rede. Fortaleceu a rede. Esse que é nosso objetivo, né? Pra gente deixar o legado na cidade e eles conseguirem vivenciar e ver assim, puxa, a gente precisa da educação, a gente precisa do conselho tutelar, a gente precisa de toda a rede para trabalhar na proteção da criança, né? Então, isso que é o gostoso da gente ver no final, né? E daí eles falam assim, puxa, tem uma pesada violência contra a criança, né? Mas foi tão gostoso, né? Porque são vivências, são brincadeiras, né? A gente um ouve o outro, a gente tenta fazer leve toda a questão, né? Quando a evidência, a pessoa, quando está no processo, não vê o tempo passar. Não vê. Porque ela é ativa, né? Sim. Não é só aquela relação que a gente está acostumada, acho que infelizmente, de uma pessoa depositar o conhecimento em quem está ali por trás, nos bastidores. Não é assim que funciona, mas pelo menos não é assim que a gente acredita ser um mecanismo de ensino efetivo, sabe? E na hora que você falou que vocês duas desenvolveram uma imersão para 150 pessoas, a gente falou, nossa! A gente realizou, depois vamos deixar aqui na descrição também, na vivência aqui no Palco Escola, com 20 projetos aqui atuantes na região de Curitiba. 20 projetos já foi uma logística assim, de estruturas, falei 150, caramba! Como é que, sei lá, prende a atenção de todo mundo e também demanda uma energia de quem está realizando muito grande, né? Um envolvimento emocional muito grande. Então, e a gente tem que ter a flexibilidade, a gente tem um roteiro a seguir, mas a gente tem que perceber, né? Esse que é o diferencial, a gente tem que perceber qual é a demanda, né? O nosso foco não é muito conteúdo técnico, eu sempre falo, conteúdo você tem na internet, você vai estudar, né? Então é essa vivência que vai transformar, né? Eles não vão esquecer tão logo, né? Tanto é que essa de Cruzeiro do Oeste que a gente foi esse ano, né?
6 anos atrás ela participou dessa vivência. E ela falou assim, eu quero que o Instituto venha no meu município, né? Passaram esses 5 anos, ela conseguiu, né, que a prefeitura contratasse a gente e a gente conseguiu ir ali. Então isso que é o legal, né? A gente vai jogando a sementinha e ela vai germinando, né? Às vezes depois de alguns anos. Assim. Com certeza, é o que paga, né? O que paga todo esse processo depois. Você falou também muito sobre causa, que eu acho que é o que sustenta, principalmente nos momentos difíceis, né? Eu ia comentar, assim, se teve uma declaração, um relato de alguém que te marcou de alguma maneira, alguma entrega, pode ser antes do processo, depois. E como é um momento de desarme, principalmente, acho que a gente consegue ter uma relação muito genuína, assim, no fechamento. Uhum. Então as pessoas estão mais sensíveis, estão mais abertas ao diálogo. Uhum. Teve alguma dessas conversas que te marcou? Então, foi bem nesse momento desses 150 pessoas, né? A gente fez uma dinâmica e tal. E aí, a pessoa, ela já tinha uns 58 anos, essa conselheira tutelar. E ela começou a chorar. Assim, ela, né, ficou bem chocada com a dinâmica que a gente fez. E aí ela falou assim, olha, hoje, eu tô com 58 anos, é a primeira vez que eu estou falando publicamente, eu estou reconhecendo que na minha infância eu fui abusada, né? E hoje eu tô conseguindo falar isso, né? E ela chorava, mas ela dizia assim, eu tenho muita culpa. E aí a gente, né, teve que daí ministrar na hora ali assim, com, né, todas as pessoas e tal. E a gente falou assim, você era criança na época que você foi abusado, você não teve culpa. Uhum. Né? Daí até a Wanda, né, a colega falando assim, então repita comigo, você não tem culpa. Nossa, ela chorando, daí ela conseguiu falar, né? E assim, vai acontecer a cura depois de tanto tempo, assim, né? Aquela questão de significar e tal. Aí outra pessoa de repente também levantou a mão, eu também fui abusada. Então, essa questão de você falar, né, é uma forma de você conseguir ressignificar, né? Porque o abuso sexual, ela detona a pessoa totalmente, né? Corpo, alma, espírito, né? E não é pontual, né? Não, leva para a vida toda. Marca. Né? Então, mas essa mulher ainda teve a oportunidade, assim, de, né, depois de tanto tempo, daí tomar consciência que aconteceu mesmo, e ela não era culpada, porque a culpa é uma das coisas que mais leva, carrega e tudo mais. Né? Nossa. E assim, antes de querer saber um pouquinho mais dos seus jogos, acho que é um ponto muito importante. Creio que vocês têm uma estrutura por trás para fazer esse acolhimento, né? Um direcionamento psicológico, porque às vezes a gente cutuca numa ferida que a pessoa não está muito preparada para mexer nessa situação. Sim. Então vocês têm uma estrutura, assim, um direcionamento. Por nós trabalharmos em rede, né, do nosso foco, nós fazemos os encaminhamentos. Nós, como instituto, a gente capacita as pessoas, né, para trabalhar, mas a gente sempre dá a estrutura. A rede tem esse local que você pode estar encaminhando, né? Não é nossa função, às vezes, de ir atrás do abusador, né? Mas a gente sempre estimula, faça uma denúncia, né? Então, nesse sentido, a gente faz os encaminhamentos e a gente indica outras organizações. Isso que é o legal, a parceria, né? E do terceiro setor, a gente sempre está trabalhando nesse sentido, né? Tá todo mundo muito junto, né? Sim. E assim, a gente gosta também de pedir para os participantes trazerem algum objeto que represente a instituição, alguma lembrança. E aqui tem várias coisas aqui que eu tô vendo. Dentre todos esses jogos, todos esses mecanismos, tem algum que te marca assim, de uma maneira singular, que realmente fala, nossa, isso daqui me representa a minha causa. Tem algum? Então, são jogos, na verdade, né? Mas eu trouxe principalmente esse jogo aqui, o Pitaco, né? Esse jogo aqui, ele é para fortalecer vínculos, né? Principalmente da família também, né? Então, ele é para qualquer idade é ótimo esse jogo, para as pessoas com quais a gente dá capacitação, da equipe técnica, né? Que vai relembrando algumas histórias que as pessoas podem estar revelando, né? De forma lúdica, né? Divertida. E acho que esse jogo Pitaco aqui que representa, acho que, um instituto nesse sentido, porque é o nosso... todo mundo gosta e tal, e quer adquirir, né? Porque é uma forma das pessoas verem quem elas são,
elas conseguirem ouvir o outro. É a essência do ser humano, né? Que é construindo lugares seguros, né? Então, acho que esse jogo aqui, ele dá essa abertura, sabe? E como é que ele funciona, assim, só de uma maneira geral? De maneira geral, né? A gente tem aqui uma roleta que tem vários lugares, né? Ou situações, amigos, festa, casa, escola, e vai girar a roleta e vai cair, tipo, nos amigos, né? Aí tem umas cartas aqui que tem vários sentimentos, várias emoções, né, que cada um, o jogador da vez vai tirar. E caiu a carta aqui, por exemplo, desprezado. Eu vou tentar lembrar uma história onde eu fui desprezado dos amigos. Eu vou contar a história. Só que você tem a questão você tem um lugar seguro também. Você pode também inventar uma história, né? Então cada um vai receber uma carta verdade ou lorota. Entendeu? Não é uma mentira, uma lorota. Você vai modificar. Mas é uma forma de você também pôr para fora, às vezes, algumas histórias que estão lá atrás, sabe? Está engasgada aqui, o nozinho. É o momento de você pôr para fora, né? Aí você vai contar a história, né? Aí os outros vão ter que adivinhar. Será que é verdade ou lorota? Né? Que legal! E assim, sempre tem um vencedor no jogo. Todos os nossos jogos sempre tem um vencedor, senão não tem graça, né? Tem que ser competitivo também, né? Então, esse jogo aqui, e é interessante que eu que sou jogador da vez, né? Eu vou estar jogando, só que todos vão sempre relembrar alguma história na vida. Né? E você acaba se espelhando na história dos outros. Sim, para as famílias é ótimo, porque hoje as famílias não conversam mais. Os filhos não sabem das histórias dos pais, né? Que não se senta mais à mesa. E o jogo é essa questão da mesa, do compartilhar. É um momento, né? E a gente tem a mesinha aqui, né? Não, vai ser uma beleza lá jogar aqui. A gente, né? Na mesa do bar, onde for, no almoço, a gente, né? Mas as pessoas não almoçam, mas a gente não conversa. Sim. E no jogo é isso, né? Vai fortalecendo os vínculos, né? Vai fortalecendo a sua identidade. É uma forma de você escutar, de você ressignificar, né? E é fantástico. Esse jogo Pitaco aqui, eu acho que é o que mais representa a gente, assim, nesse sentido. Bacana. Então acho que é um momento aqui, já que ele está falando de jogo, vamos jogar. É o momento que a gente prepara para os nossos participantes. Acho que vai ser mais ou menos no que você já está acostumado também. Certo. A proposta do Sintonia, como todo, também é despertar, fazer esses momentos de conexão. Então aqui a gente tem 3 montinhos de perguntas. Esse montinho é um montinho azul, que são perguntas voltadas ao mundo, de uma maneira mais geral. Esse montinho é um montinho vermelho, que são perguntas mais voltadas à nossa comunidade, à atuação mais no nosso entorno. E aqui é o montinho amarelo, que são voltadas perguntas para si. Porque a gente acredita que realmente o poder de conexão vem através das histórias. Cada um tem a sua história, cada um tem uma relação com a sociedade. Então, é isso que a gente consegue trabalhar, acho que o mais próximo possível do sentimento da empatia, né? Que é através do seu depoimento, da sua visão de mundo, a gente consegue fortalecer essas conexões. Então, vou pegar um baralhinho desse, você vai tirar qualquer carta daqui e ler ela, por favor, e responder. Deixa eu pegar. O que precisamos nos desapegar para sermos mais felizes? Eu acho que o desapegar com aquilo que nos faz mal, né? Então, cada um tem alguma coisa que faz mal, né? Pessoalmente, assim, que às vezes é algo que nos trava. E é um processo o desapego, né? E o que te faz mal? Para mim, o que me faz mal? Eu vou contar da minha história o que era mal, né? Por eu passar por negligência, o desprezo me faz mal. Então, quando as pessoas me desprezavam, né? E o desprezo não é uma forma de desapego, né? Eu tenho que dizer assim, se você está me negligenciando, eu não preciso isso para ser feliz, entendeu? Então, de você às vezes reverter a tua realidade, o ponto de vista. Você não precisa correr atrás do interesse da pessoa, dessa conexão, tem que vir de uma maneira natural. Né? Sim, tem que vir de mim daí, né? Não preciso da alegria, da satisfação do outro. Né? Beleza. Vamos para o nosso baralhinho do meio.
Simbora. Se ninguém fosse te julgar, o que você faria que ainda não tem coragem de fazer? Gosto de trabalhar na primeira memória. Então, o que vem na cabeça assim, né? aquele flash é o mais genuíno. Como instituto, assim, né? Então, como pessoa. Acho que agora é o momento de saber você, indivíduo. A gente chega numa maturidade hoje, acho que a gente já teve muita coragem, assim, né? De levar a tapa. Mas eu acho que, assim, o nosso sonho é trabalhar com a pessoa que abusa, entende? Com o abusador. Com o abusador, né? Uma pessoa nesse sentido, né? E ainda há muito preconceito com relação a isso. Né? Sim, eu acho. Tem um preconceito, eu acho que também ainda carece um pouco de conhecimento técnico. Sim. Sobre como lidar, não só com o indivíduo, mas tecnicamente. Sim, mesmo. é essa coragem de você saber, né, como lidar, né? Como você vai confrontar essa pessoa e tal. Bacana. Agora, o último. Qual é a sua memória de infância mais feliz? O que torna tão especial? Mais feliz, até esses dias eu levei meus sobrinhos no circo. Eu lembro que eu fui com meu tio no circo. Então, me trouxe essa memória, né? Muito feliz, assim, que torna tão especial. Porque por eu não ser criada com o pai, então foi a primeira pessoa masculina que me levou em algum lugar, assim, sabe? Meu tio teve um vínculo legal. E eu relembrei, pude fazer isso com meus sobrinhos, né? Eu lembro que fiquei bem feliz quando fui no circo da primeira vez. É uma cultura que acabou se perdendo um pouquinho, né? Sim. Que era muito assim, também era um momento de família, né? Sim. Reunir as pessoas pra gente ir no circo era a referência de lazer, Sim. pelo menos uns 15 anos, não, acho que mais um pouquinho, uns 20 anos atrás. Era muito essa cultura de circo e de parque. Parque de diversão tinha muito disso. Bacana. E para finalizar, depois eu gostaria de convidar a participar também, um recadinho, se você pudesse falar para as pessoas que estão escutando, uma frase que você queira deixar, algum pensamento, uma reflexão, para que as pessoas possam ouvir. Eu acredito assim que a gente já falou a causa, né? A que move o terceiro setor, né? Que essa causa sempre fica no coração das pessoas, né? Que ela é a única que também nos deixa firme, né? A gente vê que muitas pessoas entraram conosco, mas a gente viu que não era essa a que movia eles no terceiro setor, a causa, né? Então, se firme na causa, porque se você tem a certeza do teu chamado para isso, vá e tenha coragem, né? É o que a gente fez muitas vezes, né? De ter coragem e tal. E eu acredito que é isso mesmo, continue, que a causa sempre mova, né? Uma causa boa, não individual, mas para as pessoas em geral. Você pode vir para cá também, vou arrumar um espacinho, você senta aqui. Quer ficar aqui, ó? No meu lugar? Não, pode ficar, a gente fica todo mundo junto aqui, sempre cabe no espacinho. Ah, eu nem mostrei que tem os nossos mascotes que a gente tem também. Pode ir tirando enquanto, por favor, pode sentar aqui. Ali na cadeira, ó. Ah, tá. Você também pode trazer algum pensamento, alguma coisa que você queira falar para as pessoas, que elas possam escutar a mensagem, alguma reflexão de maneira geral. Eu concordo com a Regina. Eu acho que o que move a nossa vida é esse amor pela causa, sabe, assim, porque eu penso que a nossa vida é como um tripé, né? Você tem que ter paixão, você tem que ter o conhecimento, né? E você tem que saber qual área que você vai trabalhar. A técnica, né? A técnica também, né? Então, para mim, né, o que gera, o que me impulsiona é justamente a questão da causa, sabe? Eu acho que se você tem um projeto na sua vida, não pensa que foi fácil chegar onde que a gente chegou, não.
muitas vezes, algumas vezes a gente pensou em parar, sabe? Assim, porque foi muita luta mesmo, assim, sabe? Não só a questão financeira, mas também de colocar aquilo que a gente tinha no coração para produzir algo que ia beneficiar a criança e as famílias também, sabe? Então, e quando a gente vê, né, o produto final, que no caso são os jogos e os projetos que a gente tem dentro do Instituto, é algo assim que é inacreditável de ver e como que funciona a coisa, sabe? E como que você descobriu que essa maneira que vocês lidam no Instituto é a sua causa? Quando que teve um ponto assim, falando, não, é realmente com isso que eu quero trabalhar, é isso que me move? Então, antes da gente produzir os jogos, eu fiz uma pesquisa que nessa área de violência doméstica não tinha nada. Sabe o que é nada? É nada. Nada. Porque a gente teve a oportunidade de conviver com alguns educadores da prefeitura e às vezes eles levavam algumas coisas e tal e deixavam lá com as crianças e as crianças, né? Mas não tinha, tipo assim, se vire, eu tô aqui para cumprir o tempo, né? Então, e foi a partir disso que eu vi que não tinha com o que trabalhar, né? Nenhum instrumento, nada, nenhum produto que pudesse ajudar esse educador, essa pessoa responsável pela criança e tal. Aí eu cheguei para a Regina e falei assim, olha, eu tive uma ideia, vamos produzir, porque a gente tinha escrito a cartilha. E aí alguém falou que tinha dinâmicas, várias dinâmicas e tal, né, do Projeto José, que é o nosso carro forte. Então, o que você acha da gente transformar, né, a cartilha em jogos? Como que a gente pode fazer? Aí foi surgindo umas ideias e tal. Bem natural e aí foi bem natural mesmo, né? E outra coisa, eu acho uma coisa, eu fico pensando, né, assim, poxa, será que é porque a gente é adulto e a gente consegue produzir algo para criança ou alguma coisa assim? Não. Foram eles que nos ensinaram. Foi o pedido deles. Das crianças. Das crianças mesmo. Sabe? Foi o pedido deles. Porque eu via que não tinha nada para trabalhar com isso. Né? Então, assim, para mim, sabe, eu tinha uma grande gratidão em relação às crianças, porque eles me ensinaram a produzir algo que vai facilitar algumas áreas da vida deles. Então isso me incentiva, isso aquece o meu coração, entende? Nossa. O lúdico é a forma de linguagem da criança e adolescente. Sim. Né? É mais acessível, né? E lembrando a questão da causa que move, né? Das dificuldades e tudo mais. A gente tem que também saber moderar, né? Pra gente não ir com tudo, né? Assim, com uma avalanche de informação. Nós estávamos com 2 anos no Instituto, a gente estava conseguindo vários projetos, certificações, a gente conseguiu o SEBA já com 2 anos. Nossa, a gente estava, né? E as pessoas não estavam nos acompanhando, né? E aí as pessoas falam assim, vocês estão muito rápidos, a gente não está entendendo, né? A gente não consegue acompanhar. Não consegue acompanhar e tal. E a gente tem que estar atento a isso, né? Que eu falei, na dinâmica a gente está atento e no trabalho a gente também tem que estar atento, né? E as pessoas começaram, né, a sinalizar e tal. E foi estava com 2 anos e meio de instituto, Wanda estava dando uma palestra e tal, e na palestra ela teve um AVC. 4 anos atrás agora, né? O AVC é o pior de todos, né? Ela ficou 10 dias na UTI e tal. Saiu do hospital, né? Cadeira de roda, não falava nada. Fralda. Que loucura, gente. Mas é assim, a gente tem que estar atento, né? Aos sinais, porque senão a gente vai com muito paixão e tal, a gente tem que ter equilíbrio em tudo, né? Não, e tem que ter e aí a vida, né? Deus nos friou nesse sentido, né? E aí, né, graças a Deus, né, Wanda tá recuperando, não tá mais aquele sanguíneo como era antes. Não.
Mas assim, a gente mudou vai até a minha aprendendo personalidade, sabe? Tentar uma freadinha, vamos aproveitar um pouco. Porque entendeu? tem que ter, o que você falou, A o gente tem que ter equilíbrio é equilíbrio, fundamental. né? Mesmo com as dificuldades, muitas vezes a gente queria desistir, mas a gente tem que manter o foco, né? E sempre agregar outros momentos assim, né? Então essa que é a aventura do terceiro setor, né? Sim, porque acaba que no terceiro setor tem demanda toda hora. O tempo sim, todo, com certeza. histórias assim, cada vez mais complexas, emocionalmente assim, falando. E querendo ou não, a gente tem que saber separar. Tem que ter uma película assim, sabe? Beleza, estou te escutando realmente, vou te acolher, mas não dá. A gente tem que se prevenir de não absorver todo esse conteúdo, porque senão a própria saúde mental. A gente é ser humano, né? Mas foi legal, assim, que a gente começou bem com, eu não tinha falado antes, né, com prevenção à questão da violência doméstica. Aí outra prefeitura nos pediu para a gente fazer com relação à erradicação do trabalho infantil, fizemos um trabalho nesse sentido. E aí a demanda foi crescendo, a gente tem um outro projeto, Identidade.com, que é com relação à prevenção ao uso de drogas, suicídio infantil, né? A gente vai trabalhar a identidade da criança. Aí, prefeituras, a gente precisa de um projeto para idoso. Então, a gente também tem um projeto Maria, que é para fortalecer o vínculo do idoso, né? E, na verdade, você vai trabalhar a identidade dele também. Diferente da criança, você trabalha a identidade, olha para frente. Do idoso, você pega a identidade do idoso e resgata a sua história, né? Falta muito isso, acho. Falta muitos jogos, processos que sejam prazerosos para o idoso mesmo. Isso. E aí o último que a gente tem conexões, que é do vínculo familiar, né, para as famílias. E a gente está lançando agora, estamos criando uma agora, que é com relação à cultura de paz, né, para trabalhar a questão advocacy, justiça restaurativa, a cultura de paz como um todo, né? Tá no forno, tá saindo esse projeto. Daqui a pouco tá saindo. É um projeto Novidades em breve. nós. Que legal, que bacana. Eu queria saber mais mesmo. Gente, então é isso. Quero agradecer demais a participação de vocês duas. A gente vai deixar na descrição os contatos para quem quiser saber mais, quem quiser ter o acesso nos jogos, que vai ser incrível. Eu já estou doido para conhecer tudo que tem aqui depois. E vamos ficando por aqui. Vou fazer mais um convite para vocês. Vamos deixar na descrição o catálogo filantrópico que a gente está desenvolvendo para vocês acessarem e conhecerem mais projetos aqui de Curitiba e região. Tá bom? Vai ficar tudo na descrição, fácil, beleza? É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.